alunos do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos ao terceiro bimestre deste ano letivo de 2021. Eu sou a professora Isabela, professora de Biologia, e na aula de hoje nós vamos trabalhar esse assunto aqui, impactos ambientais e biodiversidade. Esse assunto está descrito lá nas semanas 1, 2 e 3 do PET volume 3. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar características dos seres vivos. Essa aula vai ser transmitida para vocês no dia 2/9, semana 5 desse bimestre. E a terceira aula, que vai tratar do tema bioquímica, vai ser transmitida para vocês no dia 23/9, lá na semana 8, ok? Bom, os objetivos da aula de hoje são os seguintes. Primeiro, avaliar as condições ambientais, identificando o destino do lixo e do esgoto, tratamento dado à água, o modo de ocupação do solo, as condições dos rios e córregos e a qualidade do ar e as instâncias de administração pública responsáveis por essas condições ambientais. Os outros dois objetivos são os seguintes: comparar argumentos favoráveis ao uso sustentável da biodiversidade e tomar posição a respeito do assunto. E, por fim, avaliar relatórios publicados pelos órgãos governamentais e entidades científicas a respeito das espécies em risco de extinção. Bom, pega seu caderno, anota lá, terceiro bimestre e vamos começar, ok? Em primeiro lugar, é preciso entender que o homem se relaciona com a natureza desde o início da sua existência. Essa relação envolve a exploração de recursos naturais para que nós tenhamos uma boa qualidade de vida. Porém, essa exploração aconteceu a partir ali da primeira e segunda revolução industrial de uma maneira muito acelerada, e a gente não pensou muito bem sobre os impactos que essa exploração poderiam causar. Os recursos pareciam ser inesgotáveis. E que tipo de recursos que nós retiramos da natureza? Recursos biológicos, hídricos, energéticos, minerais. Então, até mais ou menos o momento, deixa eu só pegar minha canetinha, até ali mais ou menos o momento das revoluções industriais, a gente tinha essa ideia de que os recursos eram totalmente inesgotáveis. E com isso, a exploração causou e causa, né, pessoal, um monte de impactos ambientais, tá? Bem, o que são impactos ambientais? Segundo uma resolução do CONAMA, impactos ambientais são alterações que ocorrem no meio ambiente como resultado de atividades humanas e afetam o ecossistema, a qualidade de vida da sociedade humana. É importante, eu vou até grifar essa informação, porque os impactos que o próprio ser humano realiza no ambiente afetam a nossa vida. Parece um paradoxo, né? É estranho pensar que aqueles recursos que a gente explora são explorados e causam impactos que afetam a nossa vida. E é sobre isso que a gente precisa conversar. É sobre essa cadeia de problemas que a gente precisa conversar para a gente poder minimizar esses impactos e resolver problemas que já estão instalados na nossa natureza. Eu coloquei aqui um exemplo de impacto ambiental que, inclusive, é de grande conhecimento, né, para o estado de Minas Gerais. Bom, nós realizamos extração de minérios. Para isso, a gente precisa retirar os minérios, ficam embaixo do solo. Então, eu estou fazendo aqui um esquema para mostrar para vocês aqui. Cobertura vegetal, solo e os minérios que ficam embaixo do solo. Para extrair minérios, a gente precisa
retirar a cobertura vegetal, retirar a camada de solo até atingir essa camada mineral e extraí-la, né? Acontece que todo esse processo gera rejeitos de minérios e esses rejeitos precisam de ir para algum lugar. E geralmente, em Minas Gerais, eles montam aquelas barragens de rejeitos de minérios, tá? E aí, essas barragens podem eventualmente, e infelizmente, como a gente já vivenciou, estourar, né? E esses impactos ambientais causados pelo estouro das barragens são incontáveis. Inclusive, esses impactos não se restringem só ao estado de Minas Gerais. A gente vê que toda a bacia do Rio Doce, por exemplo, foi afetada quando a barragem da Samarco estourou ali em Mariana, né? Acho que vocês se lembram dessa história porque ela é bem recente. E vejam, isso afeta sim o meio ambiente, mas afeta também a vida das pessoas. Então, a extração de minério, que inicialmente deveria melhorar a vida das pessoas, acaba contribuindo para atrapalhar a vida das pessoas também quando esse tipo de impacto acontece. É por isso que a gente precisa repensar as maneiras como a gente interfere na natureza, né? Bom, existem 3 tipos de impactos ambientais, tá? Impactos no ar, no solo ou na água. Aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar esses 3 impactos acontecendo ao mesmo tempo. Então, poluição do ar, poluição do solo e poluição da água. Bom, vamos entender nos próximos slides como que esses impactos acontecem, qual que é a importância desses recursos para a nossa sociedade e de que maneira que a gente pode minimizar esses impactos que a gente tem causado nessas esferas aí da natureza. Bom, o solo, por exemplo, ele é formado quando há desagregação das rochas. As rochas submetidas ao intemperismo, chuva, vento, insolação e também sob a ação de alguns seres vivos, essas rochas se desagregam, tá? Formando as partículas de solo. E o solo é muito importante para a gente. É sobre ele, por exemplo, que a gente constrói as nossas edificações. Além disso, o cultivo dos alimentos é feito no solo. Inclusive, o homem, né, tornou-se sedentário exatamente porque ele passou a cultivar os seus alimentos no solo. Então, ele parou de transitar por aí e se estabeleceu num determinado local para poder cultivar os seus próprios alimentos. Então, o solo é super importante dentro do contexto social, econômico e também ambiental. Bem, mas, como nem tudo são flores, nós estamos causando degradações no solo, né? Por quê? Porque a gente desenvolve algumas atividades sem pensar nas suas consequências de forma insustentável. Por exemplo, a agricultura e a pecuária. A agricultura é importante para a gente produzir os nossos alimentos. Porém, se a gente pratica, né, a agricultura de modo a causar um esgotamento do solo, por exemplo, daí a um tempo vai ser difícil que essa agricultura seja mantida, né? E qual que é o resultado disso? A gente tem que começar a procurar outros locais para poder continuar praticando esta produção desses alimentos. A pecuária também afeta muito o solo, primeiro porque precisa desmatar uma região para poder colocar o gado, e segundo porque o gado pisoteia o solo, causando uma alteração nas partes mais profundas, tá? Então, os micro-organismos, minhocas, por exemplo, insetos que vivem ali dentro daquele solo, já não conseguem viver com tanta qualidade por causa desse pisoteamento, tá? Isso acaba afetando até mesmo a produtividade daquele solo. O próprio pasto não cresce direito
por causa do pisoteio, né? E aí o que os pecuaristas muitas vezes fazem? Uma rotação do gado dentro de um determinado território. Por um tempo, por umas semanas, o gado fica num território, na outra semana troca de lugar para permitir a reconstituição do pasto, né? Isso é uma forma de aumentar a vida útil do solo, tá? Bom, a gente também faz uso de produtos químicos que afetam muito o solo, tanto na questão da sua fertilidade, quanto na biodiversidade do solo. Por exemplo, os defensivos agrícolas, né, que ajudam a eliminar pragas das plantações, acabam afetando o solo, acabam, por exemplo, eliminando micro-organismos, eliminando insetos que naturalmente ocorrem ali no solo. Então, eles não afetam somente as pragas, acabam afetando também a biodiversidade local. Além disso, o uso de produtos químicos extensivamente, no médio e longo prazo, podem também causar uma queda na fertilidade do solo e daí o cultivo não vai mais se desenvolver da maneira que nós gostaríamos, né? E aí, geralmente, o agricultor faz o quê? Abandona aquele solo e vai para outro local. Bem, o desmatamento é uma segunda ação humana que causa intensos impactos no solo. O desmatamento causa, por exemplo, a erosão. Quando a chuva cai sobre um solo descoberto, ou seja, que não tem vegetação, ela carrega o solo com ela. As raízes das plantas e a própria cobertura vegetal ajudam a manter o solo junto no mesmo local. Se a chuva cai e não tem nenhuma proteção, esse solo é literalmente carregado de um lugar para o outro. E é isso que caracteriza a erosão. A lixiviação é o processo pelo qual ocorre perda de nutrientes do solo. Eu vou fazer um desenho aqui para eu poder explicar o que é essa lixiviação. Bom, imagine que cada bolinha dessa daqui representa uma partícula do solo, tá? E eu vou colocar umas bolinhas menores vermelhas que estão aqui representando os nutrientes do solo. Quando cai a chuva sobre esse solo desprotegido, desmatado, a chuva vai infiltrar com facilidade nesse solo e vai carregar todos esses nutrientes embora, né? Vai levar esses nutrientes embora. E é exatamente isso que caracteriza o processo de lixiviação do solo. E por fim, a gente tem aqui uma outra consequência do desmatamento, que é a desertificação, que é caracterizado por uma alteração, inclusive, do microclima da região onde o solo foi desmatado. Bem, existe ainda uma outra forma de poluição do solo que ocorre quando a gente deposita sobre ele resíduos sólidos, ou seja, lixo. O lixo em decomposição produz um líquido muito mal cheiroso, que é o chorume. Além dele ser mal cheiroso, ele contém substâncias potencialmente tóxicas para o ambiente. E esse líquido infiltra no solo, poluindo o solo, podendo até chegar no lençol freático, em outros corpos aquáticos. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso com detalhes, mas o lixo é um dos grandes problemas da humanidade, tá? Que causa grandes impactos ambientais. Bom, aqui a gente tem um processo de... na verdade, não é um processo, é uma foto, tá? De um solo muito impactado, ok? E a água? A água é fundamental para a nossa vida. A gente produz alimentos, energia e a indústria usa muito a água. A água é importante em todos os momentos do nosso dia, né? E infelizmente, também é alvo das degradações humanas, né? Então, como que acontece a renovação da água? Através do ciclo, né? Então,
As águas dos mananciais, dos rios, do lago, por exemplo, são abastecidas principalmente pela água da chuva. Porém, isso não é garantia de que a água sempre estará disponível para a gente. Por quê? Porque está acontecendo cada vez mais a diminuição da disponibilidade da água potável, e isso por causa de ações humanas. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de impactos na água. O assoreamento está muito relacionado à degradação do solo. É caracterizado pelo processo de carreamento de parte do solo, por exemplo, para dentro da água, diminuindo a profundidade de rios, de lagos, dentre outros corpos aquáticos, tá? Bom, a poluição biológica é resultante principalmente dos efluentes humanos, né? Por exemplo, esgoto, tá? Efluentes domésticos que são jogados na água sem nenhum tipo de tratamento. Na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem a Lagoa da Pampulha, né? Capital do nosso estado. E, infelizmente, a Lagoa da Pampulha recebe muito esgoto doméstico que vem lá da cidade de Contagem. E esse esgoto doméstico altera as populações que vivem ali, biológicas, que vivem ali dentro daquele corpo aquático, né, corpo de água, e também causando impactos importantes ali dentro daquele ecossistema, tá? Bom, aqui eu coloquei essa imagem para explicar para vocês como que água e solo, né, podem estar relacionados aí. Quando o solo está descoberto, se cai a chuva, partículas do solo podem ser levadas para dentro da água, provocando o assoreamento, tá? E se a gente mantém a mata ciliar, que é essa mata que fica no entorno dos rios, se a gente preserva essa mata, a gente consegue manter aquele corpo aquático, né, protegido deste assoreamento. E aqui para mostrar como que acontece a poluição da água quando caem nutrientes provenientes dos fertilizantes. Os fertilizantes causam o processo de eutrofização. E esse processo de eutrofização resulta na morte de peixes e, consequentemente, perda de biodiversidade aquática, tá? Bom, e quanto à contaminação do ar? O ar é formado por um conjunto de gases e vapor de água, fundamental para a manutenção da nossa vida, certo? A gente tem clima, distribuição de chuvas, dispersão de sementes, tudo por conta da função dessa atmosfera do ar. Além disso, o ar é importante na produção de energia eólica, mas, infelizmente, várias atividades humanas causam degradação também do ar. Por exemplo, quando a gente lança gases provenientes de combustão, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem combustão que acontece no motor dos carros, nas fábricas, das queimadas. Isso tudo lança para a atmosfera o gás carbônico, que está intensamente relacionado com o aquecimento global. Esse excesso de gás carbônico intensifica o efeito estufa e causa o aquecimento global, alterando as condições climáticas do nosso planeta. Bem, a gente também pode citar aqui chuva ácida, que também é uma forma produzida por esses gases tóxicos provenientes da combustão, principalmente de gasolina, óleo diesel, tá? E também alguns gases que ajudaram a destruir um pouco a nossa camada de ozônio, que nos protege contra o excesso de raios solares. E, portanto, essa destruição pode causar aumento da incidência de casos de câncer de pele. Bom, eu prometi que eu ia falar sobre os resíduos sólidos e aqui, o que eu quero dizer para vocês? Que ao mesmo tempo o lixo polui ar, água e solo. Quando o lixo entra em decomposição,
ele libera gases, por exemplo, o gás metano, que contribui também para a intensificação do efeito estufa. O chorume, como eu já comentei, polui o solo e também pode poluir lençol freático. Então, o lixo, né, os resíduos sólidos, né, o lixo são grandes problemas para a nossa sociedade. E por isso que a gente tem que pensar em algumas soluções, né? A gente tem que pensar nos nossos hábitos de consumo, a gente tem que pensar em soluções, em tecnologias para a gente conseguir minimizar o máximo que a gente puder esses impactos que a gente causa na natureza, ok? Agradeço muito a sua atenção, até a próxima aula, tchau, tchau!